Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Uma Conversa Bem Articulada. Nesse canal nós conversamos sobre temas corriqueiros do consultório do reumatologista e sobre saúde e medicina de uma forma geral. Eu sou Marcela Andrade, sou médica, sou reumatologista com especialização em dor. Hoje eu trouxe um convidado que veio conversar com a gente sobre os acometimentos pulmonares nas doenças reumatológicas autoimunes. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, Marcela, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e poder falar um pouco a respeito da saúde respiratória, dos acometimentos que as doenças autoimunes podem provocar no pulmão. Que bom, Bruno. O Bruno, ele é pneumologista, é um colega de trabalho que eu tenho a honra de trabalhar há muitos anos, fizemos formação juntos ao longo da vida. Ele fez pneumo pela UERJ, é professor adjunto da UERJ hoje em dia e também é doutor em medicina também pela UERJ. Bruno, vamos falar um pouquinho. A gente, na verdade, vai falar de um tema hoje que os pacientes às vezes pouco ouviram falar. Porque, como nós sabemos, diversas doenças reumatológicas autoimunes podem dar acometimentos pulmonares, às vezes até graves, progressivos, e muitos pacientes nem sabem disso, né, Bruno? Quais são, assim, essas principais doenças que nós, reumatos e pneumos, trabalhamos em conjunto? Sim, é verdade, né? A reumatologia e a pneumologia tem uma interseção muito grande em diversas doenças, né? Em principal, a artrite reumatoide, a esclerodermia, né? Esclerose sistêmica, mais conhecida como esclerodermia, e outras doenças também, eventualmente dermatomiosites, doenças autoimunes diversas podem provocar, mas gostaria de citar essas em principal, né? São doenças que têm um acometimento em várias partes do corpo, então o pulmão está dentro dessas partes do corpo que podem ser acometidas. Realmente, Bruno, a gente acaba trabalhando extremamente em conjunto, né? E isso, assim, saiu daqui uma parceria muito bacana, porque lá desde o início que eu comecei a fazer consultório, o Bruno começou mais ou menos na mesma época, né, Bruno? Verdade. E a gente sempre teve uma troca muito grande de pacientes, porque se tem uma coisa que é muito importante para um médico reumatologista, né, que cuida de doenças que acometem diversos sistemas no organismo, é ter médicos de confiança. Né? Então, hoje o Bruno trabalha comigo, né, na Clínica Imunes, e a gente consegue fazer essa dobradinha muito bem, o que, assim, eu acho extremamente especial, porque da gente poder tocar na porta ali um do outro, falar, vem aqui que eu preciso de ajuda, eu preciso da sua opinião, olha esse caso, e a gente consegue dar uma solução muito mais assertiva para o paciente trabalhando em conjunto, né, Bruno? Sim, exatamente, né? É importante o paciente ter a possibilidade do olhar das especialidades em conjunto, né? Porque são doenças que podem trazer acometimento tanto do pulmão quanto de outras partes do corpo, e o reumatologista regendo todo esse cuidado, mas sempre tendo o apoio dos colegas das outras especialidades, né? No caso, a pneumologia, que o pulmão é o órgão-alvo de muitas dessas doenças. E a saúde respiratória é muito importante, né? O paciente que não respira bem, ele não tem qualidade de vida. Com certeza, né? Então, a gente às vezes já tem a limitação pela dor, pela limitação ali funcional das articulações, e o que a gente não quer é que esse paciente também tenha, né, um acometimento da saúde respiratória. Mas nós sabemos que é extremamente prevalente, né, o acometimento do pulmão na artrite reumatoide especificamente e na esclerodermia, que atualmente a gente chama de esclerose sistêmica. Então, nesses pacientes em especial, é um grupo de pacientes que nós reumatologistas costumamos pedir de rotina, né, uma tomografia de tórax de alta resolução, porque muitos dos acometimentos pulmonares, eles são assintomáticos, né? O paciente não sente nada e a gente vai encontrar ali naquele exame de rastreio. Sim, com certeza. O exame da tomografia, ele traz muitas informações, né? Muitas vezes essas doenças, elas já trazem uma característica de um cansaço, uma fadiga, que muitas vezes já tem alguma causa pulmonar, mas o paciente ou o médico podem acabar botando na conta da doença já existente, mas na verdade já pode ser um indicativo de doença pulmonar. Então é muito importante que esses pacientes tenham uma avaliação com um exame de imagem, no caso a tomografia é o exame de escolha pelo refinamento de dados que ele traz para a gente, e também a avaliação da função pulmonar, que existem testes específicos para que a gente possa avaliar a função do pulmão, né, dos pulmões no caso. Que seria o teste, né, que a gente fala da forma leiga, que é o teste do sopro, né, Isso. que é a espirometria com
com alguns parâmetros a mais que a gente pode solicitar no exame, né, como volumes pulmonares, DLCO, enfim, são algumas técnicas que a gente tem como saber até se aquela imagem diferente que a gente está encontrando ali naquela tomografia traz repercussão ou não, né, prejudica a troca gasosa desse paciente ou não, a ponto de causar sintomas, e lembrando que tudo isso também interfere diretamente no tratamento que aquele reumatologista vai traçar para aquele paciente, né? Então, além da gente precisar saber se o paciente tem ou não o acometimento, isso é fundamental na escolha do tratamento que a gente vai escolher, seja da artrite reumatoide, seja na esclerodermia, seja nas vasculites, porque o pulmão ele é um órgão extremamente importante, né? Então, quando a gente tem um acometimento extenso, uma doença que a gente vê que tem uma característica de ser rapidamente progressiva no pulmão, ou se é mais indolente, se é mais lenta, né? Tudo isso muda a nossa forma de tratamento, o grau da nossa imunossupressão, o que hoje é mais aprovado para um caso ou para o outro em termos de estudos científicos, né, Bruno? Sim, exatamente. As doenças, elas têm manifestações diferentes em cada paciente, né? Então, a gente tem que entender que, possivelmente, a doença ela pode aparentar um controle, mas, na verdade, ela vir provocando algum dano pulmonar, né? Então, é muito importante que a gente possa lançar mão dessas técnicas, desses diversos exames de função, como você comentou, né? Que tem várias funções, porque alguns pacientes vão ter acometimentos na absorção dos gases, no caso do oxigênio, vão ter prejuízos diversos, que esses exames vão trazer informações. Então, a partir do que a gente tiver de resposta, isso pode ditar o tratamento, né? O tratamento, quando a doença tem manifestações múltiplas, pode se diferenciar do paciente que tem apenas manifestação articular. Então, esse conjunto de dados vai ser definidor do que a gente vai poder proporcionar de melhor para aquele paciente em relação ao tratamento e qualidade de vida. Com certeza. E outro também motivo, né, para a gente fazer esse rastreio de uma imagem de tórax é até para a gente ter segurança também de imunossuprimir o paciente, né? Porque na fase inicial que a gente está definindo imunossupressão, a gente também tem que ter certeza que aquele paciente não tem uma tuberculose que está ali indolente, começando, ou uma imagem que pode ter sido já de uma tuberculose curada, porque parece até assustador quando a gente fala assim, só que a gente mora numa cidade com uma das maiores prevalências de tuberculose do mundo, então o nosso contato é altíssimo, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado especial em relação ao mundo quando a gente vai imunossuprimir esses pacientes, né? A gente é muito mais cuidadoso aqui no Brasil na imunossupressão, em termos de fazer exames de rastreio, de contato com tuberculose e de imagem, porque às vezes a gente se surpreende, né? Encontrando ali algo que não estava nos planos, para a gente poder imunossuprimir com segurança. Sim, com certeza. As doenças infecciosas também pulmonares são uma preocupação e a gente precisa ter o paciente que vai ser submetido a uma imunossupressão, a alguma medicação que vai prejudicar o ambiente de equilíbrio do sistema imune para preveni-lo contra as infecções também. Então, a tomografia vai trazer também essa informação, né? E é importante conseguir separar doenças pulmonares que têm relação com a doença autoimune e doenças pulmonares que já existiam, porventura, naquele paciente. Então, o tratamento pode ser cursado em paralelo, mas é importante entender o que essa doença está trazendo, né, de agressão nesse pulmão. Porque isso você trouxe um ponto importante, né? É interessante a gente lembrar que, assim, nem tudo que a gente vai encontrar de alteração naquele exame está ligado à doença autoimune. O paciente pode ter sido tabagista e ter um DPOC, ele pode ter uma asma que ele tem desde a infância, ele pode ter, enfim, inúmeros acometimentos pulmonares que nada tem a ver com a doença autoimune dele, mas que não é por causa disso que não precisa ser tratada, né? E aí ele vai precisar do pneumologista de qualquer forma, né? E isso dá muita tranquilidade para a gente de saber também que qualquer diferença que a gente esteja vendo ali naquele exame tem a ver ou não com o meu tratamento, tem a ver ou não com a doença que eu estou tratando, né? Sim, exatamente. A segurança é de mão dupla, né? Claro. Muito importante o pneumologista ter tranquilidade, entender que o reumatologista está em acompanhamento do paciente com doença autoimune que tem alguma manifestação pulmonar, porque as doenças podem cursar em paralelo ou pode tudo ser decorrente de uma doença só. Então, a gente precisa muito dessa dobradinha aí das especialidades para ter o cuidado e o paciente bem cuidado. E lembrar também, né, Bruno, que nem toda falta de ar
é de origem pulmonar. Nem toda falta de ar é de origem pulmonar. Não é nem tão simples assim, né? Então, às vezes, a gente vai ter que lançar a mão de fazer ecocardiograma, estudo da parte cardíaca, investigação, né, de coronariopatia. Sim, exatamente. Enfim, de outras doenças. Tem outras causas para falta de ar, para cansaço, doenças cardíacas, doenças musculares. Então, é muito importante conseguir fazer essa diferenciação, mas, indubitavelmente, o pulmão vai ter que ser investigado num paciente que tem queixa de cansaço, de falta de ar, né? Então, assim, Bruno, para a gente resumir para os pacientes, assim, facilitar, né? Nós já deixamos claro aqui que temos que fazer um exame de rastreio em algumas doenças reumatológicas. Mesmo que o paciente fale, tem falta de ar? Não, não sinto nada, doutora, é só minha articulação que dói. Mas em algumas doenças eu preciso ter um rastreio. Mas quais são os sintomas que o paciente pode ter que ele precisa sinalizar para o médico, ele precisa avisar ao reumatologista dele e até talvez procurar diretamente um pneumo que trabalhe em conjunto com esse reumato para poder investigar melhor? Sim, é importante, né? Porque muitas vezes a doença ela é muito lenta e com poucos sintomas. Então, temos que ficar atentos. O paciente precisa o paciente precisa entender que mínimos sintomas, como uma tosse persistente, ou uma tosse eventual, um cansaço maior, eu conseguia subir 2 lances de escada, hoje eu já fico um pouco mais cansado, né? Eu estou caminhando na rua, sempre sou o último a chegar no local. Então, são detalhes, são pequenas coisas que devem ser observadas e valorizadas, porque a doença autoimune ela pode fazer, ainda que dano pequeno pulmonar, mas quando detectado precocemente, um simples ajuste no tratamento pode preservar aquele pulmão e o paciente não ter sintomas mais importantes lá para frente. Porque muitas vezes o que a gente traça, né, o que a gente trilha no tratamento da doença é estabilizar também, né, também, hoje temos esse achado, esse comprometimento e nós vamos interromper, segurar a doença aqui nesse estágio para que ela não siga progredindo. Infelizmente tem doenças que hoje a gente sabe que a gente não consegue ainda com o arsenal terapêutico que a gente tem, regredir, né, voltar a deixar um pulmão limpo, voltar a ter um pulmão extremamente 100% saudável, mas a gente consegue estacionar a evolução. Sim, exatamente, né? Tem doenças que fazem um dano que ele não, hoje em dia, não é possível reverter completamente o dano, mas ainda que parcialmente uma reversão ou a estabilização daquela doença, né? A não progressão sempre que a gente vai buscar minimamente, mas idealmente tentar recuperar alguma parte danificada do pulmão que ainda tenha essa possibilidade. Isso, claro, caso a caso, doença a doença, manifestação muito individual. Dentro das doenças tem principal artrite reumatoide, esclerodermia, cada uma delas vai ter uma apresentação, mas o importante é detectar o mais precocemente possível para definir estratégia terapêutica e mudar o curso daquela doença que a gente lá na frente poderia ter identificado um sintoma precoce e não deixá-lo passar. Com certeza. E também até para a gente definir exatamente, né, qual é a melhor estratégia para aquele paciente, porque a gente não tem só um remédio de opção quando a gente encontra dano pulmonar, né? Vai depender tanto da doença de base quanto do tipo de acometimento pulmonar que a gente tem, né? Porque é mais complexo que isso, né? A gente não tem assim, a artrite reumatoide dá só esse acometimento. Não, ela pode dar diversos acometimentos diferentes. A esclerodermia pode dar diversos acometimentos diferentes. Então, a gente precisa saber o que tem, a extensão da doença e aí sim, né? Quais são as outras comorbidades que aquele paciente tem, quais são os outros sintomas da doença que ele tem, para a gente definir qual a melhor estratégia terapêutica a longo prazo, né? Sim, exatamente, né? As doenças, elas são num leque de possibilidades muito grande das manifestações e do que elas vão provocar no pulmão, não é todo mundo que vai ter a mesma manifestação pulmonar. Então, até por conta disso, existem possibilidades diversas de tratamento. E o tratamento ele pode ser modificado também ao longo do curso da doença, dependendo da resposta que aquele paciente tiver, né? Cada ano surgem mais e mais medicações, né? São aprovadas novas medicações para as doenças. Então, hoje temos um arsenal terapêutico muito bom, muito vasto para tratar as doenças autoimunes. Então, é importante, sim, ter exata ciência do que está acontecendo
para poder proporcionar o melhor tratamento que a gente tem disponível atualmente. E lembrando também que nem todos os pacientes com doença autoimune, com artrite reumatoide, com esclerodermia vão ter acometimento pulmonar, né? Mas é um sítio comum, né, de acometimento, e que por isso a importância do tema. E a gente ainda tem as vasculites, né, Bruno? As vasculites são um grupo de doenças bem heterogêneo, mas que existem em especial as vasculites de pequenos vasos que gostam de acometer pulmões e rins, né, que aí a gente pode ter até algumas manifestações mais dramáticas, mais rapidamente progressivas, e que a gente precisa estar muito atento para poder intervir de forma rápida. Sim, exatamente. As vasculites também são um grupo de doenças com grande importância pulmonar, né? O pulmão é extremamente vascularizado, né? O pulmão, além da função respiratória, ele é um filtro, então todo o sangue acaba passando por ali para a oxigenação, né? Então, a gente entende que as vasculites são um grupo heterogêneo de doenças, falando simplificadamente, mas todas elas podem, de alguma forma, acometer o pulmão. Também é um grupo de pacientes que a gente deve ficar muito atento sobre os sintomas respiratórios, também o cansaço, né, a tosse, e eventualmente buscar um rastreio mais incisivo desses pacientes. Com certeza, né? Esses são pacientes que a gente realmente não pode deixar de olhar o pulmão, né? Quando a gente está em busca desse diagnóstico, já tem esse diagnóstico, né? E a gente ainda tem que ficar ali insistindo de tempos em tempos para ver se está tudo em dia, se não teve nenhuma surpresa nova, né? Sim, com certeza. E a interface pneumo e reumato ainda vai muito além dessa conversa, né, Bruno? A gente, obviamente, tem diversas doenças pulmonares que, quando a gente olha pela primeira vez, a gente pode achar que a doença é reumatológica. E, às vezes, quando a gente vai a fundo, era tudo uma grande simulação, né? Um mimetizador, que a gente fala. E tem algumas doenças infecciosas que acometem pulmão, né? Que podem fazer isso. Mas eu tô achando que isso vai dar papo para outro vídeo. A gente podia ficar conversando ainda há muito tempo aqui sobre isso, né? As doenças infecciosas também podem mimetizar algumas doenças autoimunes, então a importância do rastreio e da investigação precoce. E também as doenças autoimunes, às vezes, elas começam no pulmão e depois elas vão se manifestar em articulações, em músculo, em outras partes. Então, essa interface, essa via de mão dupla é muito importante, né? O pulmão, ele realmente, às vezes, é uma caixinha de surpresas. A gente acha que a autoimune é uma infecção, a gente pode achar que é uma infecção. E é o princípio de alguma doença autoimune se manifestando ali no pulmão, né? Então, é muito importante a gente estar atento a essa gama de diagnósticos diferenciais que podem se apresentar a partir de uma lesão pulmonar. E nada como o especialista, às vezes, nesse momento, né, para a gente poder ter mais tranquilidade, né, em seguir esse acompanhamento, porque tem situações que estão extremamente desafiadoras para todo mundo. Para todos, né? Às vezes a gente percorre ali um diagnóstico e vai a fundo e tem dificuldade. Então, quanto mais mentes pensantes, né, e conhecimento específico no caso, melhor a gente consegue ajudar esse paciente. Sim, com certeza, né? Um grande quebra-cabeças que com mais colegas pensando, a gente consegue certamente proporcionar um melhor tratamento, um melhor cuidado e chegar a um diagnóstico com maior precisão e maior agilidade também, né? Porque a doença autoimune, ela precisa ter um cuidado especial e tempo é um fator muito importante da gente conseguir diagnosticar para tratar adequadamente para conseguir o melhor resultado. Com certeza, né? Por mais que algumas doenças sejam indolentes, progressivas, sempre quanto antes melhor. Sempre quanto antes melhor, com certeza. Tá ótimo, Bruno. Muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar um pouquinho com a gente sobre o tema, pela sua disponibilidade de sempre me ajudar nos casos, né? Da gente sempre trabalhar em conjunto, que essa parceria dure muito tempo. E acho que eu vou te convidar para outro vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre essa parte aí, infecção versus pulmão versus reumato, que eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Vai ser um prazer. É muito importante falar sobre isso também. O paciente que tem doença autoimune precisa ficar atento às outras possibilidades também, né, de doenças pulmonares, tá? Muito bom, muito legal poder trazer essas informações aqui e voltaremos com mais conversa. Tá ótimo, Bruno. E se vocês gostaram desse vídeo, conhecem pessoas que possam se beneficiar desse tema, compartilha,
coloca aqui nos seus comentários, aqui nos comentários as suas dúvidas, curte e ativa as notificações para vocês não perderem vídeo, porque aqui tem vídeo interessante toda semana. Até a próxima!